Porto por aqui. No vídeo de hoje eu vou te apresentar 3 fundos imobiliários que estão baratos e rendendo acima da taxa básica de juros da Selic. Tá? A Selic atualmente, que é a nossa taxa básica, ela que rege aí os retornos na renda fixa, está na casa dos 13,25% ao ano. É uma Selic bem elevada, que faz muitos investimentos de renda fixa realmente ficarem bem atrativos. Porém, eu vou te mostrar que nesse momento atual a gente tem excelentes opções no mercado de fundos imobiliários, fundos muito bons, fundos grandes, baratos e que estão pagando mais do que a Selic, beleza? Então vamos começar. O primeiro fundo imobiliário que está acima da Selic, que está por um preço muito bom, é o VRTA11, fundo de papel que nos últimos 12 meses entregou 14,74% de dividendo, de retorno aos seus cotistas, e nesse último mês vai pagar R$ 1,21 em dividendos aí para quem é cotista, o que dá um dividend yield no mês de 1,24%. Esse é um dos fundos mais conhecidos aí do mercado de fundos imobiliários de papel. É um fundo que tem mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais de patrimônio. Tá? É um fundo já bem consolidado, um dos fundos mais antigos também e que está por um preço bem interessante. Se a gente for olhar a relação preço sobre o valor patrimonial, o PVP, está na casa de 1, ou seja, ele está sendo negociado aí bem próximo do que ele realmente vale, e essa é uma das ótimas oportunidades que eu estou vendo, é no VRTA11. Se você for olhar historicamente, esse fundo sempre negociou aí acima do seu valor patrimonial, e no cenário atual ele está sendo negociado bem próximo a 1. Então é uma ótima opção para quem está buscando um fundo imobiliário de papel e que nem é aquele fundo imobiliário com um altíssimo risco. Ele mescla dentro aí da sua carteira ativos de alto, de médio e de baixo risco. Então, para aqueles investidores mais moderados, mais conservadores, eu vejo com um potencial muito bom de te trazer ótimos dividendos aí dentro da sua carteira. O segundo fundo imobiliário é o HCTR11. Esse já é um fundo mais arriscado, eu vejo ele com potencial de risco maior, mas também ele traz um retorno em dividendos também maior do que o próprio VRTA. Nos últimos 12 meses, ele distribuiu 16,61% em dividendos aos seus cotistas. Atualmente, esse é um fundo que está sendo negociado aí na casa dos R$ 114 e o valor patrimonial dele é de R$ 120,98. Ou seja, ele está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial. O HCTR que passou também por alguns problemas aí em relação a algumas críticas de muitos influenciadores, muitas casas de análise, muitas carteiras recomendadas que indicaram a venda desse fundo imobiliário por achar que o risco estava muito alto em relação ao preço que ele estava sendo negociado. Isso fez com que o seu preço, que sempre ficava ali na casa dos 125, 130 reais, caísse aí para baixo dos 120 reais, o que tornou esse fundo imobiliário, ao meu ver, bem atrativo e voltando a fazer com que ele ficasse bem interessante para quem quer aquele fundo imobiliário que traz um alto retorno em dividendo e está por um preço bem interessante, sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial. Então o HCTR, na minha visão, é um fundo também muito bom, um fundo que tem quase 70 mil negociações por dia, então ele tem uma liquidez muito grande, ele tem um patrimônio líquido de quase 3 bilhões de reais, é um fundo realmente muito grande e muito conhecido pelo mercado. O terceiro fundo imobiliário é o Habit11, tá? Fundo imobiliário Habit11, que nos últimos 12 meses trouxe 16,56% em dividendos aí aos seus cotistas. Esse fundo imobiliário é um fundo que está sendo negociado também bem próximo do seu valor patrimonial, tá? Então ele está sendo negociado na casa de R$ 99,00 para um valor patrimonial de R$ 99,00 também. Então ele está bem próximo aí do seu valor patrimonial, o que também traz uma ideia de que ele está por um preço muito bom, muito justo de entrada. No último mês ele trouxe aí R$ 1,30, o que dá um dividend yield só nesse mês de 1,28%.
Então é um retorno muito interessante para dentro desse fundo imobiliário. É um fundo que tem quase 1 bi de patrimônio, também é um fundo bem diversificado dentro das suas operações e está por um preço bem interessante. Então esses foram os 3 fundos imobiliários que estão por um preço bem interessante e pagando acima aí da taxa básica de juros, da taxa Selic, tá? VRTA, HCTR e Habit 11. Beleza? Uma coisa que é importante ser dita também é que não dá para você pontuar todos os seus investimentos em cima de 3 fundos imobiliários apenas. E são 3 fundos imobiliários aqui que eu estou te mostrando do mesmo segmento, né? Tanto o VRTA, quanto o HCTR, quanto o Habit são 3 fundos imobiliários de papel. Apesar do VRTA, por exemplo, ele ter um risco menor do que os outros 2, então ter estratégia de investimento diferente, não dá para você investir somente nesse tipo de segmento que vem trazendo realmente mais dividendo aí aos seus cotistas por estar diretamente ligado à inflação, tá? É importante que você também tenha fundos de tijolo, fundos de shopping, fundos de galpão, fundos de varejo e fazer a sua estratégia de investimento uma estratégia diversificada. Esse vídeo aqui foi para te mostrar que existem sim fundos imobiliários pagando acima aí da Selic por um preço bem interessante. E antes da gente finalizar esse vídeo, eu quero que você continue por aqui aumentando aí seu processo de aprendizagem. Eu gravei 2 vídeos, um te mostrando quanto que eu recebi de dividendos só de MXRF nesse ano e outro de 3 fundos imobiliários que eu não investiria na minha carteira. Então eles estão por aqui pela tela, é só você clicar e continuar assistindo. Se eu conseguir te ajudar nesse vídeo, deixe seu comentário, deixe seu like e até o próximo.